Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Almeida, esse aqui é o canal Pitada de Teologia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, segundo trimestre de 2022, classe de jovens, cujo tema da revista desse trimestre é O Perigo das Tentações. E a nossa lição de hoje nós vamos falar sobre José. Resistir à tentação é possível. Mas antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, o seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho, porque aí toda vez que nós lançarmos vídeo aqui, vídeos sobre escola dominical, vídeos sobre evangelismo, vídeos sobre pregação, vídeos de estudo, vídeos de edificação, que o nosso propósito aqui é estar cooperando na edificação de vocês, trazendo conhecimento acerca do reino de Deus. Então, toda vez que nós postarmos um vídeo que vai trazer edificação para você, conhecimento bíblico, você será notificado, você receberá aí conhecimento extra, para assim estar ajudando outras pessoas na divulgação do evangelho, tá bom? Então vamos aqui ler o nosso texto principal. O texto bíblico ele está em Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao versículo 20. Mas eu quero fazer menção apenas do verso de número 9. Gênesis capítulo 39, verso 9, que diz assim: Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Lembrando que eu aqui estou lendo na versão da linguagem de hoje, tá bom? Estou lendo na versão da linguagem de hoje. Eu vou ler o resumo da lição, que diz assim: quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito, resistir à tentação. Deixa eu destacar algumas coisas aqui nesse resumo da lição, tá bom? Nós já estamos na introdução, tá bom? Nessa introdução eu gostaria de explicar a você o resumo da lição e pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é reverenciá-lo. É reconhecer a grandeza de Deus e a santidade de Deus. Temer a Deus é respeito, é amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Então, guarde essas coisas. O que é temer a Deus? Primeiro, respeitá-lo. Segundo, amá-lo. Terceiro, obedecê-lo. E quarto, adorá-lo. Adriano, onde está isso na palavra de Deus? Respeitá-lo. Lucas capítulo 23, versículo 40. E Hebreus capítulo 12, versículo 28. Amá-lo. Mateus capítulo 22, versículo 37. Obedecê-lo. Eclesiastes 12, verso 13. Adorá-lo. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 13 ao versículo 15. E Salmo 2, verso 11. Tá bom? Então, temer a Deus, respeitá-lo, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Isso é temor do Senhor. É interessante que hoje, a geração que nós estamos vivendo, muita gente não teme a Deus.
muita gente não respeita, muitas pessoas não amam, muitos não obedecem e muitos fingem que adoram, mas não adoram. Então, quando nós temos o temor do Senhor, e eu quero dizer que você que serve a Deus deve ter temor do Senhor. E os que me ouvem que ainda não servem a Deus, Deus quer salvá-lo para você ter temor dele, temê-lo. Não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, obedecê-lo, amá-lo, adorá-lo. E quem tem o temor do Senhor, o Espírito nos dá entendimento que é possível resistir à tentação. Pelo simples fato que você obedece a Deus. Você obedece, você o honra, você o adora, você o ama acima de todas as coisas. Então sempre você vai estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Sempre. Então é possível resistir à tentação. Eu quero mostrar para você agora esse primeiro ponto. Eu vou trabalhar de uma forma aqui bem didática, tá bom? E eu quero mostrar para você aqui nesse primeiro ponto que as dificuldades de um jovem de Deus. É importante eu dizer que quando nós somos alvo de uma tentação, não quer dizer que nós estamos destinados ao fracasso. Porque o fracasso só será concretizado se nós não resistirmos às investidas de Satanás e da carne. Porque a partir do momento que nós resistirmos isso, nós estaremos assim mostrando que é possível viver em um mundo contaminado, em um mundo pecaminoso, em um mundo cheio de nojeiras que desagradam a Deus, mas é possível viver nesse mundo que tem assim tanta coisa ruim, mas que parece boa a nos oferecer, mas é possível viver uma vida santa a Deus, mesmo estando nesse mundo, porque Deus não nos chamou para nós vivermos uma vida fracassada. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que Cristo já venceu para nós. Então, só pelo simples fato da gente estar unido a Cristo, nós já somos vencedores. Agora a gente tem que se manter nessa vitória que Cristo já nos concedeu. A primeira dificuldade que o autor ele pontua é um filho nascido em uma casa dividida. Jacó, como todos sabem, ele viveu a maldição da poligamia, ou seja, ele tinha mais de uma esposa. Ele tinha 4 esposas e um homem só tinha que dividir a sua atenção entre 4 esposas e 11 filhos. 11 filhos. Então era 11 filhos com José e 4 mulheres. Então,
sendo uma família grande, uma família variada, porque nós vemos na leitura, né, que você lê a história, você vê as disputas dentro do lar. Então, essas disputas, elas com certeza eram constantes. E esse mal da poligamia era o que causava isso. Porque nunca foi projeto de Deus, pelo que nós entendemos das Escrituras, que um homem tivesse mais de uma mulher. A Bíblia diz que quando Deus deu uma companheira a Adão, ele fez uma mulher. É interessante eu dizer para você que o primeiro casal é o padrão de relacionamento humano, conjugal, divino. Um homem e uma mulher. Ok? Bíblia, meu filho. Tá bom? E esse mal da poligamia que nós, na nossa sociedade, nós já vemos alguns casos. Tem alguns casos, você pesquisar na internet, você acha casos disso na nossa sociedade hoje, em alguns lugares por aí. Você, quando lê, olha além de causar disputas na família, esse mal dessa poligamia, e José no meio, né? Quem sofre é as crianças, seus frutos, né? Os frutos que vão sofrer, os filhos sofrem. José estava sofrendo, porque ele nasceu em uma casa dividida. Quando você lê em 1 Samuel capítulo 1, você vê a história de Ana e Penina. E você vê também as disputas, porque Eucana tinha duas mulheres. Você vê que as disputas que tinha dentro do lado de Eucana. Constantes também. No momento do culto. Não era respeitado. Porque o lar estava dividido. Nem no momento do culto era respeitado por causa desse mal. A segunda coisa que o autor destaca sobre José, que é as dificuldades do jovem de Deus. Tem muitos Josés por aí. Deixa eu pegar essa questão de família. Tem muitos jovens, talvez você que me ouve, que vive em uma família dividida, criado só pelo pai, ou você é criado só pela mãe, ou você foi abandonado tanto pelos pais quanto pela mãe, e você vive sem o pai, sem a mãe. Mas eu quero te dizer que você tem um pai, que é Deus. Você não está sozinho. Deus está com você. Você tem um pai. Tá bom? Mesmo que você esteja em uma casa dividida, você que me ouve. Mesmo que você tenha aí passado por momentos difíceis ou está passando por momentos difíceis dentro da sua casa, lembre-se que Deus é poderoso para restaurar famílias. Por causa que a casa de José ela era dividida, ele cresceu sendo o preferido de Jacó. E nós percebemos que Jacó não aprendeu nada com o passado.
Verdade, irmão, é patriarca, mas nesse caso aqui, nós percebemos que ele não aprendeu. Porque se você lê a história anterior, você vai perceber que Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. E você vai perceber que Isaac dava mais atenção a Esaú. Fez com que Jacó enganasse ele, vivesse longe da família. Quer dizer, Jacó era para ter aprendido alguma coisa. Jacó era para ter aprendido que não dá certo um pai ou uma mãe ter mais de um filho e ter 3 filhos, no caso de Jacó aqui, ter 12 filhos, no caso, e dar mais atenção a um do que os outros. Não dá certo. Não se deve tratar um filho distinguindo dos outros. Por quê? Porque quando tu trata um filho de forma diferenciada, isso vai despertar uma animosidade nos irmãos. Que foi justamente o que aconteceu com José. Então a Bíblia diz que os irmãos eles não podiam mais suportar aquilo. Ele começou a ser detestado pelos seus irmãos pela forma que Jacó tratava José. José é um grande personagem da história bíblica. E eu não vejo José como culpado disso. Claro, eu não estou procurando aqui dizer que Jacó é que foi culpado de eles. Não estou aqui para fazer julgamentos. Eu não sou juiz. Eu sou pregador do evangelho, não sou juiz. Mas quando tu lê a história, fica claro. E Rubem, que era o mais velho, naquela cultura, o filho mais velho era mais honrado. Era o primogênito, ele recebia de herança mais do que todos os outros. Tu não percebe Jacó dando presente para Rubem? Claro, né, que teve lá aquele acontecimento do adultério, né? De uma das esposas de Jacó, desculpa, com Rubem. Mas o que eu quero mostrar é que tratar um filho diferenciado do outro de uma forma especial mais do que trata os outros é prejudicial no próprio comportamento entre os próprios irmãos. Os outros irmãos vão ficar com ciúmes. Não se deve tratar os filhos com favoritismo. A Bíblia não diz em momento algum que Jacó tratava mal seus outros filhos, não. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que ele tratava com favoritismo José. E isso, nosso terceiro subponto, levou a seus irmãos tomarem atitudes drásticas, atitude pecaminosa, atitude maligna. Venderam o seu próprio irmão por causa de sonhos que ele teve, presentes que ele ganhou e por causa que ele era o predileto do seu pai. Foi vendido, foi dado como morto, mas na verdade ele não estava morto, ele estava somente escravizado. José, ele
precisou lidar com a solidão, longe da família, com os maus tratos, escravo, irmão. A ingratidão, a constante ameaça de perder a vida. Então, perdeu o status de pessoa e se tornou uma mercadoria, porque escravo naquela época, segundo o costume do Oriente, naquela época, um escravo ele não era uma pessoa, ele deixava de ser uma pessoa para se tornar uma mercadoria. Então ele foi obrigado a sair de casa contra a sua própria vontade. Quantos filhos não existem hoje vivendo dessa forma? Não por causa de predileção. Não, mas porque se envolveu com coisas erradas, com pessoas erradas, com práticas erradas. E isso levou ele a se afastar da família. Mas Deus é poderoso, escute, guarde no seu coração isso. Deus é poderoso. Você que é pai, que está me ouvindo, você que é irmão, que está me ouvindo aqui, tem alguém nessa situação, fora de casa, um irmão que saiu de casa por causa de práticas erradas, por causa de se envolver com pessoas erradas, com coisas erradas, drogas, tráfico de drogas e coisas semelhantes. Tá fora de casa, fora da família. Você sabe que ele tá sofrendo longe, causou um distanciamento, tá abalando a forma como ele vive, como a família está vivendo por ter um filho afastado de longe. Me escuta o que eu vou lhe dizer. Deus, o Senhor que tu serve, o Deus que tu adora, o Deus que você entregou a sua vida, pai, mãe, irmão, esse Deus é poderoso para restaurar esse filho que foi embora. Ore, não desista dele. Ele é seu irmão, ele é seu filho. Ore por ele, para Jesus encontrar ele. Jesus é poderoso. Jesus pode tocar no coração de pessoas. Jesus pode enviar pessoas para ir lá. Se ele não tiver força como o filho pródigo de voltar para casa, Deus tem poder de tocar em pessoas para ir lá, resgatar ele e transformar a vida dele. Deus é poderoso. Deus é poderoso e pode restaurar a vida dele. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto, que é o Egito, um lugar de tentação. José foi vendido para um homem influente no Egito, que naquela época era a potência mundial. Esse homem era chamado de Potifar. E José começou a ser honrado por Deus, por causa de sua fidelidade, por causa que ele temia ao Senhor. E a Bíblia diz no versículo 2 de Gênesis 39 que o Senhor estava com José. Então, prosperidade não é prosperidade de riqueza, porque José era escravo, não tinha riqueza, nada era dele. Não era essa prosperidade, mas uma prosperidade espiritual, emocional. José tinha saudade da família? Tinha, claro. Mas nós não vemos um José mais triste aqui no versículo 39, principalmente no começo do versículo, antes de acontecer o triste caso com ele, dele ser acusado de uma coisa que ele não fez. Não vamos reestudar. Mas tu não percebe o José mais triste, cabeça para tu percebe o José ocupado, o José que as coisas caem na mão dele, parece que multiplica.
as pessoas reconhecendo José, Potifar entregar tudo na mão de José, uma confiança tremenda, porque Deus estava com... Isso é ser próspero. Ser próspero é ter Deus na nossa vida. Ser próspero é eu ter Deus comigo. Porque dinheiro, tem uma hora que dinheiro não vai solucionar os meus problemas. Tem uma hora que advogados não vai solucionar problemas, médicos não solucionam problemas, psicólogos, professores, e são todos profissionais excelentes, necessários na sociedade. Eu estudo pedagogia, eu sei como é que funciona, mas eu tô falando que tem um momento que é só Deus, meu irmão. Tem um momento que é você e Deus. Ser próspero é você ter Deus, porque quem tem Deus tem tudo. A maior riqueza que um homem pode ter é Deus na vida dele. É a salvação da sua alma. É a maior riqueza. Porque isso aqui que a gente adquire na terra, bens materiais, dinheiro, carro, tal, tal, isso vai ficar, vai ficar. Agora, o relacionamento que nós construímos com Deus, isso não acaba. A nossa vida acaba aqui na terra, a nossa vida física, mas nós encontramos o nosso Senhor do outro lado e o relacionamento continua perpetuando até a eternidade. Isso é prosperidade, isso é riqueza. Tá bom? Então ele estava escravo na casa de Potifar, quando então, naquela sociedade que os valores familiares eles eram relativos, muito semelhantes à família, ao perfil de família que muitos querem nos impor nos dias de hoje. E a mulher Potifar, por ver José como escravo, pensava que José era propriedade dela também. E por ser propriedade dela, ela queria se utilizar sexualmente da sua propriedade, o escravo José. As investidas dela aconteceram várias vezes. Mas a Bíblia diz no capítulo 39 de Gênesis, no versículo de número 10, o seguinte: todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Olha que coisa interessantíssima. Eu amo estudar a palavra de Deus. Mas se tem uma coisa que eu amo é estudar a palavra de Deus. Porque tem gente que ele é daquele. A pessoa faz uma investida para ter uma relação sexual com ele. Ele diz que ele não quer, que ele é servo de Deus, mas ele fica todo tempo próximo, todo tempo perto. E José não, José procurava. Ele evitava estar perto daquela mulher. Ele ia para longe. Não, porque se você for para longe dela, eles vão te chamar de, sabe, aquele camarada que joga na esquerda e não sei o que, sabe, a sociedade de hoje. E meu irmão, minha irmã também. Irmã também, acontece com as irmãs também. Acontece com os irmãos e com as irmãs. Foge, vai pra longe. A tentação chegava para José e José ia para longe. Porque muitas tentações elas se iniciam com uma conversa. Aí a conversa vem, conversa vai. Aí essa conversa vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando. Vai chegando no coração, chegando no coração. Aí quando a pessoa dá, a pessoa já está totalmente influenciada por aquilo. Já tem uma imagem distorcida.
vê o que ela quer ver e não o que é a realidade na outra pessoa. E quando se entrega à tentação, peca contra Deus e começa a desgraça na sua vida. O mal não descansa. Ele vai buscar um espaço mesmo se você estiver na presença de Deus. Você está pensando que se porque você é crente, porque eu sou crente, casado, graças a Deus, não vai chegar proposta para você? Vai chegar proposta para mim? Não vai ter uns camaradas que vai mandar mensagem para minha esposa? Você acha que isso não vai acontecer? Você acha que não vai ter pessoas que vão querer mandar mensagem para você? Só que a orientação da Bíblia é: corre, foge, te mantém longe, bloqueia em nome de Jesus. Bloqueia isso, fica longe dessas pessoas que querem te afastar de Deus. Porque quem quer compromisso sério com você, ele não te convida para fazer sexo. Ele te convida para orar, para que Deus possa abençoar um relacionamento. Ele te pede namoro para você. Fala com o seu pastor, fala com o seu pai, fala com a sua mãe, fala com o seu responsável, fala com o líder de mocidade. Ele não te esconde, ele não tem vergonha de você. Ele ora junto com você, faz campanha de jejum junto com você, estuda a Bíblia junto com você. Vocês dois fazem campanha, oram, casam-se e vão aí gerar frutos para a glória de Deus. É esse tipo de pessoa. Ai, meu Adriano, não existe mais. Existe, existe. Existe. Desculpa eu me exaltar um pouco, mas é porque vejo uma geração que não quer compromisso mais, meu Deus do céu, com a palavra. Uma geração que não entende o propósito de Deus. Mas eu tô aqui em nome de Jesus para lhe falar o propósito de Deus. Não é para estar com para te falar o propósito de Deus. Para te dizer que se quando uma tentação dessa chegar na tua vida e você não correr, isso vai acabar contigo. Isso vai destruir você, vai destruir a sua reputação, vai destruir a sua família. Eu tô dando um alerta de Deus para você, com base na palavra de Deus. Porque você viu lá quando Davi caiu, adulterou com Batseba, que nós ainda iremos estudar. Você viu a desgraça que aconteceu na vida de Davi. Mas que nós possamos ser como José. Porque no nosso terceiro subponto, do segundo ponto, diz que ele resistiu à tentação. Ele fugia, meu irmão. Não foi fácil para aquele jovem. Sozinho, oportunidade perfeita. Talvez ele poderia ser até promovido por isso. Mas a Bíblia diz que quando a mulher tirava a sua roupa, ele correu, fugiu. E a mulher o acusou de assédio sexual que ele não cometeu. Porque José sabia que nenhum dos aparentes benefícios que poderiam vir seria aprovado por Deus. Porque José temia Deus. José sabia qual era a vontade de Deus. José sabia a confiança que o seu Senhor tinha depositado nele. De dizer: José, não toca na minha mulher, a única coisa que você não pode tocar. E ele honrou a palavra do seu Senhor. Ele honrou, eu posso dizer assim, a palavra do seu líder.
Tô conjecturando, tá bom? Amém? Tô conjecturando, eu sei, mas eu quero, eu tô dando princípio para você. Honrou a palavra do seu Senhor, honrou Deus, mas mesmo ele honrando, sendo fiel, pagou um alto preço. Deixa eu falar com você sobre o terceiro ponto, o Egito, um lugar da restauração. Por ser fiel a Deus, ele pagou um preço muito alto. Se por um lado, meus irmãos, ser fiel pode nos custar uma posição, um cargo, recursos, fama, seguidores no Instagram, né, amigos no WhatsApp, inscritos no YouTube. Tenha certeza que a presença de Deus está com você. Porque às vezes existem posições, benefícios, recursos, fama, essas coisas que podem se apresentar a nós, mas para nós conseguirmos isso, nós temos que ser infiéis a Deus. E às vezes, por nós sermos fiéis a Ele, nós perdemos todas essas coisas. Mas não fique triste, fique cabisbaixo por isso, porque tudo passa. Todas as coisas passam, mas aquele que serve a Deus permanece. Então, seja fiel, seja fiel. Segundo subponto, a recompensa da fidelidade. Então, José foi para a prisão, acusado de assédio. E lá na prisão, o lugar mais improvável de alguém ser honrado, Deus começou a honrar José. José interpretou sonhos na visão e Deus começou a honrá-lo. Ficou como responsável, homem de confiança lá do carcereiro da prisão. José não fazia mais serviço pesado, cuidava ali do ambiente. Deus começou a exaltá-lo. É melhor ser fiel a Deus e ser exaltado por Deus do que pecar contra Ele e colher mais tarde frutos duros, pesados, amargos, azedos da desobediência. Porque a tentação pode ser uma fonte de prazer momentâneos e vão cobrar o seu preço. Mas ser fiel a Deus geram frutos eternos. Forte. Terceiro subponto. Fuja da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 22. Não esqueça do like em nome de Jesus. Diz assim: e evitem todo tipo de mal. Em outras traduções está: fujam da aparência do mal. Paulo não está nos orientando, a igreja, para nós fugir do mal. Mas quando parecer a aparência, já devemos estar bem longe dele.
Não tem esse negócio da gente precisar chegar perto para comprovar se é mal mesmo, se não é mal. Nós não precisamos chegar perto para percebê-lo ou para comprovar que ele existe. Aparentou ser algo ruim, aparentou ser mal. Paulo diz: foge, vire as costas e vai embora. Mas infelizmente, não são poucos os que percebem a aparência do mal e se aproximam e se envolvam com coisas que desagradam a Deus. Quero deixar um alerta para você para nós concluirmos essa aula. Fuja da aparência do mal. Não chegue perto da aparência do mal. Seja santo, viva em santidade e santificação, mesmo que você seja taxado de antiquado, antissocial, que você seja de um monte de coisa de anti-desenvolvimento, anti-atualização, um monte de coisa de anti. Mas seja fiel a Deus, seja santo, se santifique, porque Deus vai te honrar. Vamos para a conclusão. A tentação existe, mas é resistível. José resistiu. Nós também podemos resistir à tentação. Jejum, meu filho, oração, jejum, oração, consagração, envolvimento na obra. E vamos resistir em nome de Jesus. E vamos honrar aquele nome que nós invocamos e que nós nos chamamos, que é pelo nome do Senhor. Deus está presente sempre ao nosso lado. Pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. A presença de Deus conosco deve ser suficiente para que confiemos nele em todos os momentos. Podemos resistir às tentações, pois temos o Espírito de Deus que nos orienta para que não pequemos contra o Senhor. Feche seus olhos, Senhor dos Exércitos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por essa aula. Ó Pai, que o Senhor possa deixar essa palavra no nosso coração e que o Senhor nos ajude a praticar a tua palavra, Senhor. Colocar em prática, Senhor, a tua palavra e honrá-lo assim. A Bíblia diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então, que os nossos frutos, as nossas obras, as nossas ações sirvam para glorificar o teu nome, honrar o teu nome, fazer o teu nome conhecido entre as pessoas que nos cercam. Abençoe essa pessoa que me ouve, a sua família, faça a obra, faça o milagre. E nós te agradecemos por mais essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou até agora comigo. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o like que vai estar nos ajudando ao YouTube divulgar a mensagem de Deus aí para as pessoas. Nossa comunidade está crescendo, graças a Deus, pessoas estão sendo alcançadas, ouvindo o Evangelho. Então nos ajude, contribua. Também, se possível, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Seja um canal de bênção para a vida das pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.